Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você está nesse vídeo agora é porque o seu filho ou sua filha fez a cirurgia de adenoide, ou então alguém na sua família fez a cirurgia de adenoide, você está aqui para saber como é o pós-operatório de adenoide. Pode ser também que seu filho ou sua filha não fez a cirurgia de adenoide, mas você está aqui para entender um pouco mais. E se você está se programando, eu vou te explicar como é o pós-operatório de adenoide, tá? A cirurgia de adenoide é uma cirurgia relativamente simples, mas é um procedimento cirúrgico e tem alguns inconvenientes. O principal deles é o sangramento pós-operatório. Então, para evitar esse sangramento pós-operatório, existem algumas estratégias que a gente faz para o paciente seguir ali logo após a cirurgia. Então, o principal é a criança não fazer esforço, não pegar peso, não correr, não pular. Então, consequentemente, a criança não vai poder ir para a escola nos primeiros 10 dias. Tá? Porque a escola para a criança não necessariamente é só aprendizado, mas é o convívio social também, muitas vezes envolvendo brincadeiras de correr, de pular. Então, tudo isso é visando evitar os sangramentos pós-operatórios. Outra coisa muito importante é em relação à alimentação. Então, muitos pais ficam na dúvida sobre o que a criança pode comer no pós-operatório. Então, entenda que a adenoide ela fica no fundo do nariz e não vai interferir em nada na deglutição da criança, ou seja, na forma como a criança come e engole os alimentos. Então, por isso, no primeiro ou segundo dia pós-operatório, é interessante que a criança coma alimentos que estejam em temperatura ambiente e que não sejam duros. Então, de preferência, alimentos pastosos, por exemplo, purê, o mingau, iogurte, sorvete, sopa batida, alimentos triturados, por exemplo, carnes, frango, tudo triturado. E a criança vai progredir a dieta a partir do segundo dia de acordo com a aceitação dela. Como a criança não vai ter nenhuma dificuldade para engolir, então é normal que a criança no segundo, terceiro dia ela já esteja comendo praticamente normal. Contanto que os alimentos não sejam quentes nem duros. Os alimentos quentes aumentam o risco de sangramento, então é por isso que a gente não deixa a criança comer alimento quente nos primeiros 10 dias, tá? Outra coisa extremamente importante é o repouso da criança em casa não precisa ser só deitado, mas ela vai precisar ficar afastada das atividades de esforço, por exemplo, as corridas, pular e pegar peso, brincar com um cachorrinho ou brincar com outro irmãozinho que tem em casa, tá? Então isso é importante também. Outra coisa muito comum que os pais têm dúvida é sobre o inconveniente do sangramento. Então esses sangramentos são geralmente pequenos, mas que podem acontecer, eles podem ser apresentados pelo nariz ou pela boca. Os sangramentos são raros, mas quando acontecem devem ser informados ao cirurgião. Sangramentos pequenos, moderados, podem ser controlados facilmente no consultório. Porém, se o sangramento for persistente ou o sangramento for de maior intensidade, que são raros, eles podem precisar de uma nova intervenção cirúrgica. A criança precisa ir novamente para o centro cirúrgico para revisar a cirurgia e acabar controlando esse sangramento para que não ocorra nenhuma complicação com a criança. A criança no pós-operatório de adenoide pode apresentar um pouco de náusea, um pouco de febre, mas as medicações que são prescritas no pós-operatório já servem para controlar esses sintomas. E uma coisa muito importante, os alimentos não precisam ser totalmente gelados, eles podem ser em temperatura ambiente, já é suficiente. É importante alternar também em relação ao paladar dos alimentos, ora algo mais salgado, ora algo mais doce, para que a criança não fique enjoada só comendo alimento doce, por exemplo, sorvete, iogurte, vitamina de banana, gelatina, tudo isso é muito doce e acaba enjoando a criança. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal que tem sempre informações importantes aqui para vocês. E também me segue lá no Instagram, que lá eu faço conteúdo diário, além das lives semanais, para tirar todas as dúvidas. E tem sempre uma informação que vale para você ou vale para alguém da sua família, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência.